Olá, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 12 do livro de 2 Samuel. Vamos aos pontos de destaque para a sua leitura de hoje. O primeiro deles é que, como vimos no capítulo anterior, Deus precisava agir no caso do pecado de Davi, ou pecados, como veremos. E Deus, ele mandou o profeta Natã a Davi para o confrontar pelo seu pecado. E com uma história, Natã fez com que Davi usasse o seu senso de justiça para lançar a condenação sobre si mesmo. Afinal, ao condenar o homem da história, que havia roubado a única ovelha do pobre para dá-la ao seu próprio convidado, Davi, ordenando ele a morte, ordenando a restituição 4 vezes mais, Davi assumiu que, da mesma forma que acontecera com aquela situação, o seu pecado também era ofensivo a Deus. E ao Natã o confrontar, dizer que você é o homem, Davi então se apercebeu da situação e reconheceu o seu pecado. Só que vemos que a sentença que o profeta Natã deu para Davi, ela seria cumprida. Não ficaria impune o seu pecado. Embora Deus dissesse que Davi não morreria por conta do seu pecado, a espada nunca se afastaria da sua casa, assim como a espada havia sido contra a vida de Urias. E também, assim como Davi havia tomado a mulher de outro e ter tido relações com ela, só que em oculto, as suas próprias mulheres seriam tomadas por outro e esse outro teria relações com ela, só que em público. E aí também a morte que foi de Urias, que deveria cair sobre Davi, cairia sobre o seu filho. O seu filho morreria, o filho da relação dele com Batseba. E aí, Davi reconhece a justiça no reclamo do Senhor. E essa questão do filho é interessante, que é dito aqui no versículo 14, que ele morreria por conta que Davi havia blasfemado o nome do Senhor. Tinha dado ocasião a que o nome do Senhor fosse profanado. E aí é interessante a gente destacar que provavelmente corriam rumores ali no palácio de que aquele filho não era ali fruto no momento, que havia acontecido alguma coisa a mais. E por conta disso e por conta de que os amonitas que haviam matado Urias também tiveram essa questão da vitória ali sobre alguns do povo de Israel, a mando de Davi, mas as guerras eram guerras também entre deuses. Então, os filhos de Amon estavam dando ocasião a profanar o nome de Deus ali, por ter ganhado aquela pequena batalha. Então, por 2 motivos, Davi teve que profanou o nome de Deus em seu pecado. No segundo ponto de destaque, vemos que o filho de Davi, Batseba, então, conforme o mando do Senhor, adoeceu gravemente. E Davi suplicou a Deus, jejuando pela vida da criança. Mas, no 7º dia, ela morreu. Davi, então, recobrou a postura, abandonou o jejum, e aí os seus súditos ficaram intrigados e questionaram Davi. Enquanto a criança estava aí viva, você, em vez de estar do lado dela, em vez de estar passando os momentos com ela, você estava aí jejuando, prostrado diante do Senhor, não queria viver mais, e agora que ela morreu, que você deveria prantear, você está aí, voltou ao normal. E Davi disse que naquele momento que a criança ainda vivia, era o momento de você clamar a Deus. Agora que ela estava morta, não adiantava mais clamar a Deus e lamentar, porque Davi tinha consciência de que aquilo era um castigo de Deus. E aí é interessante também a gente discutir
que muitas pessoas acusam Deus aí, Deus matou uma criança por conta do pecado do pai. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. A verdade é que, embora Deus disse que a criança morreria, Deus não é o causador do mal. Deus apenas permitiu que uma doença acometesse a criança e ela morresse. E isso, de certa forma, foi ainda em benefício de Davi. Porque, como havia dito anteriormente, provavelmente os falatórios haviam começado, as fofocas ali na corte. Então, o que seria uma maldição foi uma bênção. E nós acreditamos que, muito provavelmente, esse filho será devolvido a Davi no céu, na vida eterna. E no terceiro e último ponto, nós temos que Davi, então, consolou Batseba pela morte do seu filho e teve, novamente, relações com ela, e ela teve um outro filho, a quem colocou o nome de Salomão. E é dito aqui que o Senhor o amou. E isso é muito interessante, porque vemos que Salomão seria o herdeiro ali do trono de Davi. E Davi colocou Salomão, vendo ali que o Senhor o amava, que o Senhor o abençoava, colocou ele aos cuidados do profeta Natã, para que ele o ensinasse e ele cuidasse dele. E aí vemos a importância da educação na vida das crianças. É necessário educar nos caminhos do Senhor. Como veremos mais à frente, outros filhos de Davi tiveram destinos horríveis. Mas esse filho, Salomão, que foi educado pelo profeta Natã, teve um destino maravilhoso. Afinal, ele foi educado nos caminhos do Senhor.